Olá amigos, estamos começando aqui o nosso Rolando a Bola de hoje quinta-feira agitada, né? Agitada porque ontem nós tivemos aí uma rodada muito boa, tivemos surpresas, tivemos volta de jogador fazendo aí 2 gols, hein? Eita, vai ser bom pra lá, hein? Mas vamos falar então, vamos começar o nosso programa de hoje aqui, porque a correria, tem muita coisa aqui. Nós vamos começar aí falando aí, justamente aí do Flamengo, que o Pedro voltou aí já marcando aí 2 gols e ainda com direita perdeu um pênalti. Foi bom o jogo, mas aí agora, vamos esperar aí o que espera. Os técnicos são aqueles técnicos que falam assim, porque foi assim, nós ajeitamos de cá, ajeitamos dali, mas aí acaba por dentro aqui tá vibrando de emoção. É o caso do Felipe Luiz aí, que falou também sobre o que está acontecendo aí com o Bruno Henrique, O Bruno, claro, conversei com ele está normal, absolutamente normal, se apresentou com todos os companheiros. E como eu falei na outra entrevista, ano passado, a mesma coisa. A única coisa que pedimos, que ele deve pedir, mas eu peço por ele, é a presunção de inocência. Uma pessoa que tem o direito de se defender das acusações e ele tem a presunção de inocência. Então, como eu falei, uma postura de uma pessoa que está totalmente tranquila, hoje entrou em campo, foi companheiro dos companheiros, foi amigo dos amigos e absolutamente normal. Enquanto, claro, ele tiver disponível, um jogador muito, muito, muito importante e está disponível para mim. Sobre as casas de apostas, hoje o Diego Ribas colocou um vídeo, para mim foi assim, o que eu quero falar, o Diego falou. Se alguém quer saber o que eu penso, o Diego falou por mim ali. Quando eu era novo, assistia a Fórmula 1 com meu pai e todos os carros tinham uma propaganda de cigarro. Hoje já não pode mais. Eu recebi várias ofertas para fazer propaganda de casa de apostas. Não faço, porque eu sei o danino que é para as pessoas que apostam. É o vício que é uma droga. Infelizmente. E daqui uns anos, daqui a 20 anos, a gente vai estar olhando e falar assim, caramba, todos os times, todos os lugares tinham anunciado casas de apostas, mas o dano que está machucando, está fazendo em tantas pessoas, a gente não tem a real noção ainda, do que está acontecendo. E os jogadores eles estão cada vez mais instruídos por o próprio clube. O Flamengo deu uma palestra sobre esse assunto, sobre o que os jogadores podem e não podem. Os próprios, na Espanha, por exemplo, desde que eu estava lá em 2015, 2016, falavam todos os anos sobre o que a gente tinha, nossa conduta, e o Flamengo fez isso esse ano, então os jogadores estão cada vez mais instruídos para não serem nunca abordados. Okay. Bom, eu estou muito feliz pela vitória, pelo resultado, pela eficácia, que fala, que vocês cobram tanto aqui em todas as coletivas. Eu sempre digo que tem vezes que a bola vai entrar de um jeito que ninguém espera e tem dias que a bola não vai entrar, isso é futebol, mas os jogadores têm esse poder ofensivo. Mas eu não me iludo com o resultado, eu não me iludo com nada disso. Eu sempre, quando eu analiso, eu tento colocar o resultado de lado, independente da vitória e da derrota. E hoje, os gols que a gente fez cedo nos deram esse poder, essa confiança e tudo mais, mas são muitas coisas que eu sei que fizemos bem, mas também tem muitas que não fizemos bem. Portanto, o resultado elástico ele é maravilhoso para o torcedor, para os jogadores ganhar confiança, mas o treinador tem muitas coisas que corrigir desse jogo aqui, principalmente no primeiro tempo. Fizemos coisas que temos que melhorar. Pois meu amigo, é isso aí. O Bruno Henrique tem o direito aí de se defender. Então vamos aguardar aí os próximos capítulos, não é? Felipe Luiz, ficou ali, tranquilo, falou tranquilo ali sobre o jogo também, mas 6-0 em cima do Juventude. Caprichou, Mas do outro lado também tivemos aí
um clássico, né? Nós tivemos aí o Abel Ferreira em campo. Quase que ele entrou lá para jogar também, né? Mas foi um jogo muito bom aí contra o Internacional do Roger Machado, que estava aí, né, subindo aí, e agora já começou a dar uma tropeçada aí, mas é o Internacional lá do meu amigo Flávio Halpe, que é torcedor aí do Inter, né? E vamos ver aí o que acontece pela frente aí. Vamos ouvir aí as coletivas aí, tanto do Abel Ferreira e também do Roger Machado. Olá, boa noite. Olha, para ser muito sincero, para eu não ficar estressado, é um jogo de cada vez. Pensar um jogo de cada vez, recuperar os jogadores, recuperar o staff técnico, recuperar o treinador também, porque os jogadores também sentem desgaste, mas nós também, sobretudo nas viagens. Não durmo quanto muitas vezes eu gostaria, sei que o sono é um dos maiores reparadores daquilo que é a nossa condição física, mas é pensando num jogo de cada vez. Neste jogo aqui sabíamos que era um jogo extremamente difícil, uma equipa muito bem organizada, muito bem trabalhada pelo seu treinador, pelo Roger Machado. Tem duas formas de jogar em casa e fora. O médio defensivo deles que descansou, está-me a esquecer o nome agora, o número 5 deles, Fernando, desculpem, que jogou em Portugal há muitos anos, que eu conheço. Fora de casa entra mais naquela linha de 5 e faz quase como uma linha de 5 e defende muito bem, como foi, por exemplo, em casa do Fortaleza, não com o Fernando, mas com o número 16 que entrou ainda neste jogo. E então nós preparámos muito bem este jogo, como te disse, uma equipa muito bem organizada, muito bem treinada, já não perdia uma série de tempo, confiança no máximo, mas eu acho que é isto, a nossa equipa tem que manter este foco, este rigor, esta solidez. A primeira parte, na minha opinião, nós fomos melhores, fizemos 7, 8 remates, o adversário só chutou uma. Na segunda parte o adversário reagiu, entrou melhor, os primeiros minutos, mesmo sem criar perigo, mas empurrou e ganhou metros, mas nós fizemos o primeiro, podíamos ter feito o segundo, numa jogada do Estevão, e depois num ressalto agora mesmo no fim, em que eu acho que é o Bruno Fux vai atirar a bola e ela sobra para o Valência, que enfrenta o nosso goleiro, falhou, mas acho que, na minha opinião, naquilo que foi o jogo total, eu acho que é uma vitória da equipa que foi mais sólida, da equipa que soube sofrer e aproveitar as oportunidades que teve. Não, sim, tem que primeiro ver como é que está a questão do Wesley, né? Porque o Carboneiro não deve estar à disposição, né? O Wesley depende de como evolui, né? A ideia era a gente ter os substitutos, né? Por um lado, né, o Tabata, né, com um pouco mais de jogo, de associação, por outro, até mais a contundência, né, do Vitinho. Depois, ali, perto da metade do primeiro tempo, eu troquei ele de lado, né, para explorar um pouquinho mais aqui a velocidade pelo lado esquerdo e a combinação junto com o Berna. Eu penso que o jogo ele se desenhou mais ou menos com as características das duas equipes. O Palmeiras, né, com seus encaixes individuais, com muito ganho de duelo, né, a gente organizando coletivamente as jogadas, mas parando na última linha do Palmeiras, que venceu muito dos seus duelos com a linha ofensiva. As bolas longas do Palmeiras a partir dos zagueiros e do Everton, e a disputa de primeira e segunda, e a partir dali eles construindo. Penso que foi um jogo equilibrado e que o detalhe decidiu contra a gente. Eu penso que as oportunidades que nós criamos, né, sobretudo ali no segundo tempo, com poucos minutos a gente teve uma oportunidade de cara com o Enner, depois mais uma de cabeça, depois mais uma defesa do Everton, e o Palmeiras explorando o que tinha dentro do seu modelo de jogo, muita competição, mantendo o zero do placar e apostando na jogada de velocidade em contra-ataque, quando retomava essa bola da nossa primeira linha ofensiva. Como eu disse, que no dia de hoje teve pouco sucesso, né, nos duelos individuais ali na frente,
nós conseguíamos organizar bem na nossa primeira fase de construção, passávamos, né, por ela, passávamos pelo meio campo, mas esbarrávamos, né, na linha defensiva bem montada do Palmeiras e na característica, né, dos duelos muito fortes, né? É frustrante porque a gente sabe que fez um jogo que poderia ter um resultado diferente. E no segundo tempo eu abri, lancei mão, né, dos jogadores que eu tinha no banco, botei 2 avantes, a gente seguiu com a posse e o Palmeiras no mesmo modelo, agora defendendo uma superioridade, né, no placar. Né? Frustrante, né, mas importante a gente que deve tirar lições. Em jogos desse nível é preciso ter erro perto do zero, né, nos 2 momentos, né, nas 2 linhas. Né, e hoje o detalhe decidiu contra a gente. É isso aí, o Palmeiras 1-0, né? Tá ganhando tudo aí, hein? O Abel Ferreira tá falou até para presidente lá, uma entrevista aí, que o Campeonato Paulista era apenas um treinamento, né? Mas vamos ver aí, né? Tem muita coisa pela frente aí, né? Mas é importante que ganhou lá de 1-0 sobre o Internacional, né? E o Corinthians, hein? Que enfrentou aí o Fluminense com o Renato Gaúcho, que chegou e ainda, né, não perdeu. O Renato Gaúcho deu uma mudada ali no Fluminense, do meu amigo Mosquinho, também lá do Mauro Jacome e também do Iedo Souza. O Iedo chega, ele nem dorme quando o Fluminense ganha, né? Aquilo eu vou te contar, ele faz festa ali na vizinhança toda. Precisa até chamar a polícia para parar com a bagunça ali. Isso é brincadeira, viu, gente? Meu amigo Iedo Souza, vou dar um abraço lá pro Iedo, né? Pois é, e aí o Fluminense na casa do adversário, né? 2-0. Vamos ver aí as coletivas aí do Renato e do Ramon Dias. É um grupo muito bom de se trabalhar, um grupo inteligente, um grupo trabalhador. Eu acho que muitas vezes o que muda no futebol, acho não, com certeza, são as atitudes, né? Importante o grupo ter atitude, sempre buscando as vitórias. Eu tenho conversado bastante com o grupo, apesar do pouco tempo que a gente tem para treinar a parte prática no campo, o pouco tempo a gente tem aproveitado bem. Tenho conversado bastante com eles, tenho corrigido eles na sala de vídeo. E é a atitude que eu tenho elogiado bastante do meu grupo. É um grupo que desde o início, quando cheguei, eu falei que independente do adversário, independente do local do jogo, o Fluminense é grande, tem uma grande torcida, tem que jogar sempre para vencer, respeitando os adversários, mas buscando sempre a vitória. E essa entrega que os jogadores vêm tendo a cada partida é importante, está sendo bonito de ver. Eu sempre falo para eles que é o reflexo do torcedor na arquibancada, é o reflexo do time dentro de campo. E eles têm se entregado. Hoje a gente fez um jogo bastante inteligente. A gente sabia que nós iríamos receber uma pressão muito grande por parte do Corinthians. É a maneira do Corinthians jogar, tem a força da torcida deles aqui dentro. Mas a gente soube suportar, principalmente no início, a pressão do Corinthians. Aos pouquinhos a gente foi jogando, foi tomando conta. Y no segundo tiempo a gente aprovechó las oportunidades que aparecieron. Sí, por ahí son jugadas y situaciones donde uno realmente no espera que llegue a esa concreción, porque realmente el gol fue seguramente muy raro, muy extraño, de una posición de un lateral que es zurdo y patea de derecha y realmente hizo un gol increíble. Y eso creo que lo afectó anímicamente al equipo porque veníamos no jugando a un gran nivel, pero manteníamos el control, era un partido intenso de la parte de los dos equipos. Es un momento donde cualquier remate, cualquier cosa termina en gol. Esos son momentos y contra estos momentos así complicados hay que mantener la calma, hay que mantener el trabajo, seguir convenciendo al jugador que de su capacidad, porque en estos momentos son creo las cosas muy importantes, que el jugador no pierda la confianza de lo que veníamos haciendo, de lo que tenemos,
bajar la guardia no sería bueno para el equipo, para el club, para los jugadores, para nosotros, para nadie. Así que vamos a tratar de que el equipo recupere esse espírito que teníamos anteriormente. Pois é, meu amigo, é isso aí. O Fluminense tá chegando aí depois aí da saída aí do Mano Menezes, né? O Mano Menezes que inclusive está sendo cotado lá para o Santos, né? E vamos então, o Santos do Dr. Wilmon ontem não tomou conhecimento, né? Não tomou conhecimento do adversário e 2-0 em cima do Atlético Mineiro que está, né? Que está naquela água total, né? Eu acho que o Cuca não vai suportar essa parada lá não, viu? Mas o Dr. Wilmon Alves, inclusive, hoje já mandou uma mensagem para cá. Olha aí, presidente, a coisa agora eu acho que vai. Um abraço lá para o Dr. Wilmon, torcedor aí do Santos. Tá aí. Então aí, vamos aos resultados então dos jogos de ontem da Série A. Olha aí, o Flamengo ganhou do Juventude por 6-0. O Santos ganhou do Atlético por 2-0. O Corinthians perdeu para o Fluminense por 2-0. O Internacional perdeu para o Palmeiras por 1-0. E o Vitória venceu o Fortaleza por 2-1. Fortaleza também que está, né, balançando lá o técnico, porque ele ganhou tudo aí, alguns jogos aí passados aí no ano passado, mas esse ano parece que ainda não engatou ali uma sequência boa de jogos, né? Tá dançando. E o Carpini, né, tá, né, subindo cada vez mais, né? Então, esses aí foram os resultados aí dos jogos de ontem pela Série A. E pela Série B nós tivemos também jogos importantes, inclusive um de 0-0 aqui, que nós transmitimos aqui na NMTV Net, que foi o Novo Horizontino, né? Nossa, mas perdeu o pênalti. E aí, meu amigo, foi um 0-0 amargo. É ou não é? Mas é contra o Coritiba. O Coritiba também, né? Que jogou uma boa parte aí, só com um jogador a mais. Depois teve a expulsão de mais um. Jogou com 2 jogadores a mais, mas não conseguiu vencer o Novo Horizontino. Então vamos aos resultados aí da Série B. O Paysandu perdeu para a Chapecoense por 2-0. O Avaí ganhou do Operário do Paraná por 1-0. E o Coritiba e o Novo Horizontino ficou no 0-0. Pois é, meu amigo, é aquilo que nem eu disse aí, tem que aproveitar as oportunidades. E ontem o Novo Horizontino perdeu uma grande oportunidade aí de faturar aí 3 pontos, né? Mas e hoje, hein? Hoje nós temos jogos, sim. Vamos aos jogos de hoje. O Goiás vai enfrentar o Vila Nova às 19 horas. Às 20 horas teremos Criciúma e Atlético Clube de Minas Gerais. Às 20 horas também teremos Botafogo de Ribeirão Preto e Remo. Às 20 horas, CRB e Volta Redonda. Às 21 horas, Ferroviária e Atlético Goianiense. E às 21h30, América Mineiro e Amazonas. E então vai ter muitos jogos bons hoje aí, né? Vamos ver se a NMTV Net transmite algum desses jogos hoje. Vamos lá, nós estamos entrando aí no ritmo também, né? Bom, meu amigo, então esse aí foi o nosso Rolando a Bola de hoje. E amanhã a gente volta falando dos jogos de hoje. Um abraço, um ótimo dia para você. Deus conosco.